A casa de Davi e a casa de Deus. 2 Samuel 7, 1 Crônicas 29. Não há nada em que a mesquinhez do coração humano se manifeste tão prontamente como na sua compreensão da graça divina. Somos muito inclinados para o legalismo porque dá um lugar à personalidade e a exalta. Porém, é isto precisamente que Deus não pode permitir. Abre aspas, nenhuma carne será justificada diante dele. Fecha aspas, Romanos 3, versículo 20. É um decreto que nunca poderá ser revogado. Deus tem de ser tudo, fazer tudo, preencher tudo e dar tudo. Quando o salmista inquiriu, abre aspas, que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Fecha aspas. Salmo 116, versículo 13. Fez, sem dúvida, uma interrogação piedosa. Mas qual foi a resposta? Abre aspas. Tomarei o cálice da salvação. Fecha aspas. A maneira de dar alguma coisa ao Senhor é tomar abundantemente da sua mão bondosa. Ser-se agradecido como recipiente da graça é o modo de glorificar a Deus muito mais do que tudo o que lhe possamos dar. O Evangelho da graça de Deus põe o homem inteiramente de parte como um ser arruinado, culpado e perdido. Um ente que, quando entregue a si mesmo, nada pode fazer, senão estragar tudo e agir em oposição a todos os planos de bênção que Deus tem destinado a seu favor. Por isso, Deus tem de ser o executante do plano da redenção. A redenção foi planejada pela sua graça e de acordo com os seus desígnios, muito antes que o mundo existisse, e realizada pelo seu poder irresistível mediante o sacrifício de Cristo, oferecido uma vez para sempre. Hebreus 10, 10. É somente pelo seu Espírito eterno que o pecador, morto em pecados, pode ser vivificado e crer as boas novas que ela comporta. Perante isto, o homem tem de ficar mudo, tanto quanto se refere à sua própria justiça, sem excluir a sua jactância, pois o pecador não pode vangloriar-se numa esfera da qual ele é expulso para todos os efeitos, e onde só pode estar como indigno e necessitado. Quão felizes somos nós por sermos os objetos de uma tal graça, que apaga os nossos pecados e deixa a nossa consciência em descanso, e santifica todas as afeições do nosso coração. Bendito seja para todo sempre a fonte de onde e pela qual corre esta graça salvadora para pecadores que só mereceriam o inferno. O capítulo 7 do segundo livro de Samuel está cheio de ensino do grande princípio da graça. O Senhor tinha feito muito pelo seu servo Davi. Tirara-o de um lugar de extrema obscuridade e elevara-o a uma posição excessivamente elevada. E Davi compreendeu isto e pôde olhar à sua volta e meditar nas misericórdias que, com profusão, pavimentavam, por assim dizer, o seu caminho. Abre aspas. E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e que o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Olha, eu moro em casa de cedros e a arca de Deus mora dentro de cortinas. Fecha aspas. Note-se as palavras. Abre aspas, estando o rei Davi em sua casa. Fecha aspas. Ele achava-se rodeado de boas circunstâncias e pensou que era preciso fazer alguma coisa para Deus. Mas, infelizmente, estava enganado na ideia de edificar uma casa para o Senhor. A arca morava, sem dúvida, dentro de cortinas, porque ainda não era chegado o tempo de encontrar um lugar de repouso.
Deus havia estado sempre na mais plena compaixão com o seu amado povo. Quando estavam metidos na fornalha da escravidão no Egito, ele revelou-se na sarça ardente. Durante a sua longa e fatigante jornada através do deserto tórrido, o seu carro de fogo viajou com eles todo o caminho, e toda a sua glória foi vista através das areias do deserto. Quando esbarraram com os muros ameaçadores de Jericó, o Senhor estava com eles como homem de guerra, com uma espada em sua mão, pronto a agir por amor deles. Desta maneira, Deus e o seu povo Israel estiveram juntos em todas as ocasiões, enquanto trabalhavam. Ele trabalhava também, e enquanto eles não descansassem, ele não descansaria. Mas Davi desejava edificar uma casa e preparar um lugar para a habitação de Deus, enquanto havia, abre aspas, adversários e mau encontro, fecha aspas. Desejava abandonar o serviço de homem de guerra e tomar a posição de homem reformado. Mas isso não podia ser, porque era contrário aos pensamentos e desígnios do Deus de Israel, abre aspas. Porém, sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: Vai e dize a meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ias tu para mim minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. Mas andei em tenda e tabernáculo, fecha aspas. O Senhor não deixou despontar um novo dia sem ter corrigido o erro do seu servo, e o modo como o fez foi plenamente característico. Põe diante dele a maneira como o havia tratado e a Israel. Lembra-lhe como nunca buscar uma casa ou lugar de repouso para si, mas acompanhar o seu povo em todas as ocasiões, e fora afligido em todas as suas aflições. Abre aspas, em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra com qualquer das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedros? Fecha aspas. Que graça encantadora e comovente encontramos nessas palavras. O bendito Deus descera para ser um viandante, cansado com o seu povo através do deserto. Pisou as areias do deserto porque o seu povo ia ali. Fez com que a sua glória habitasse entre eles de texugo, porque os seus remidos encontravam-se em luta. O Senhor não buscou uma casa de cedros. Não foi para isso que visitou o seu povo na hora da sua aflição no Egito. Havia descido para dar, não para aceitar, para gastar e deixar-se gastar, e não para exigir, para servir e não para ser servido. É verdade que quando o povo se colocou debaixo do concerto das obras do Monte Sinai, Deus teve de os experimentar por meio de ensino que era caracterizado pelas palavras faze e dá. Mas, se eles tivessem andado no poder do pacto de Deus com Abraão, nunca teriam ouvido tais palavras no meio dos terríveis trovões do Monte Sinai. Quando Deus desceu para os redimir da mão de Faraó e da casa da servidão, quando os conduziu como que nas asas de águias e os trouxe para si, quando abriu um caminho no mar para que os seus remidos pudessem passar e sepultou as hostes do Egito nas suas profundidades, quando fez chover o maná do céu e fez brotar água fresca da rocha, quando tomou o seu lugar na coluna de fogo de noite e na nuvem durante o dia, para os guiar através do deserto, quando fez todas essas coisas e muitas outras por amor deles,
não foi certamente com base em qualquer coisa que eles pudessem dar ou fazer, mas simplesmente com o fundamento do seu amor eterno e o concerto feito com Abraão. Sim, foi este o fundamento da sua atuação para com o seu povo. E quanto ao que eles podiam fazer, foi apenas rejeitar a sua graça, espezinhar as suas leis, desprezar os seus avisos, recusar as suas misericórdias, apedrejar os seus profetas e crucificar o seu bendito Filho ao resistir a seu espírito. Este foi o procedimento desde o princípio ao fim, cujos frutos amargos colhem agora e terão de colher até serem levados a curvarem-se humildemente e reconhecidamente perante o seu concerto da graça. De modo que foi passando em revista todas essas coisas perante Davi, que o Senhor lhe mostrou o seu erro em procurar edificar uma casa. Abre aspas. Edificar-me-ias tu, casa para a minha habitação? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomei da malhada de detrás das ovelhas, para que fosses o chefe sobre o meu povo e sobre Israel. E fui contigo por onde quer que foste, e destruí a teus inimigos diante de ti, e fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. E preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja movido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam, como dantes. E desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. A ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que o Senhor te fará casa. Nessas palavras é dito a Davi que a sua história, assim como a história do seu povo, era uma história de graça desde o princípio ao fim. Davi é conduzido em pensamento do redil ao trono e do trono aos séculos eternos, e vê todo o caminho marcado com os efeitos da graça divina. Por graça ele tinha sido escolhido. Foi a graça que o levou ao trono, a graça vencera os seus inimigos, a graça havia de ampará-lo, e pela graça a sua casa seria estabelecida e firmada para todas as gerações. Era tudo devido à graça de Deus. Tinha muita razão em pensar que Deus havia feito muito por ele. Uma casa de cedros era qualquer coisa de grande para o pastor de Belém. Contudo, o que era isso comparado com o futuro? O que era tudo aquilo que Deus havia feito comparado com aquilo que ainda havia de fazer? Quando teus dias forem completos e vires a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que sair das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Fecha aspas. Vemos assim que não se tratava apenas de 40 anos da sua curta vida que eram caracterizados pela graça de Deus, pois da sua casa fala-se para tempos distantes. A quem julgais que estas promessas maravilhosas se referem? Devemos considerá-las como tendo o seu pleno cumprimento no reinado de Salomão? De certo que não. Por muito glorioso que fosse o reinado de Salomão, não foi de modo nenhum o cumprimento do quadro apresentado a Davi. Não foi, de fato, senão um momento transitório durante o qual brilhou o raio de luz no horizonte de Israel. Porque tão depressa somos conduzidos ao pináculo a que Salomão foi levado, e ouvimos logo as palavras arrepiantes, abre aspas, e o rei Salomão amou a muitas mulheres estranhas. 1 Reis, capítulo 11, versículo 1.
Mal o cálice do prazer é chegado aos lábios, é logo arrojado ao chão. E ouve-se o brado desanimador, abre aspas, vaidade de vaidades, é tudo vaidade, tudo é vaidade e aflição, fecha aspas, Eclesiastes capítulo 1, versículo 2 e versículo 14. O livro de Eclesiastes mostra-nos como o reinado de Salomão ficou muito longe de realizar as promessas magnificentes feitas a Davi no capítulo 7 de 2 Samuel. Nesse livro, vemos os anelos de um coração que sentiu um vazio doloroso e que percorre o vasto domínio da criação em busca de um objeto que o satisfaça, mas busca em vão. Devemos, portanto, olhar para lá do reinado de Salomão, para um maior do que ele, aquele de quem o Espírito fala por intermédio de Zacarias. Nessa magnífica profecia de Lucas, capítulo 1, abre aspas, bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos livrar de nossos inimigos e da mão de todos os que nos aborrecem, para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se do seu santo concerto e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, fecha aspas. E também nas palavras do anjo a Maria, abre aspas, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Fecha aspas. Aqui o coração pode descansar, sem um simples embaraço. Não existe uma hesitação, dúvida, interrupção ou exceção. Sentimos que temos debaixo dos pés uma rocha, a rocha dos séculos, e que não somos, à semelhança do escritor do Eclesiastes, constrangidos a lamentar a falta de um objeto capaz de encher os nossos corações e satisfazer os nossos desejos, mas antes, como alguém disse, à semelhança da noiva no livro de Cantares, a confessar a nossa inteira incapacidade para desfrutar o glorioso objeto que nos é apresentado e que é cândido entre 10.000. Cantares 5, versículo 10. Abre aspas, do seu reino não haverá fim. Fecha aspas. Os fundamentos do seu trono estão lançados nos profundos recessos da eternidade. O selo da imortalidade está posto no seu cetro e o da incorruptibilidade sobre a sua coroa. Não haverá, então, nenhum Jeroboão para se apossar de 10 partes do reino. Será um reino indivisível para sempre, debaixo do poder pacífico daquele que é manso e humilde de coração. Tais são as promessas de Deus à casa do seu servo Davi. Bem podia o herdeiro de tais promessas, falando de tudo que havia sido feito por ele, exclamar, abre aspas, e ainda foi isto pouco aos teus olhos, Senhor Deus, fecha aspas. O que era o passado, quando comparado com o futuro? Graça no passado, mas glória resplandecente no futuro. Abre aspas, o Senhor dará graça e glória, fecha aspas, Salmo 84, versículo 11. A graça lança o fundamento, a glória embeleza a superestrutura. Isso é verdadeiro a respeito de tudo. É verdadeiro num sentido notável, acerca da igreja como aprendemos na Epístola aos Efésios, abre aspas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também
nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, com o fim de, na dispensação da plenitude dos tempos, sermos para louvor de sua glória. Efésios 1, versículo 1, versículos 6, 10 e 12. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, em Cristo Jesus. Fecha aspas. Aqui, pois, temos graça e glória apresentadas ditosamente. A graça garantindo sobre princípios imutáveis o pleno perdão dos pecados por meio do precioso sangue de Cristo e plena aceitação da sua adorável pessoa. Glória à distância, dourando com os seus raios imortais os séculos vindouros. É assim que a palavra de Deus se dirige a dois grandes princípios na alma do crente, a saber, fé e esperança. A fé repousa sobre o passado, a esperança antecipa o futuro. A fé apoia-se na obra de Deus, já consumada. A esperança olha em frente com desejo ardente para os seus atos, ainda a realizar. Isso dá ao crente uma posição profundamente interessante e separa-o de tudo para Deus. Quanto ao passado, ele apoia-se na cruz, e quanto ao presente, é suprido e confortado pelo sacerdócio e as promessas, e, acerca do futuro, regozija-se na esperança da glória de Deus.